Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer a nossa live direto no ponto, só esperando a Ju entrar. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito legal, que tem aparecido bastante nos atendimentos que eu tenho fazendo. Os atendimentos que eu venho fazendo tem aparecido muito a questão do estranhamento do novo. Eu tenho percebido isso ser uma coisa recorrente. A pessoa começa a se livrar de cargas e tá mais presente no momento e mais encontrada com ela mesma, e de repente bate um estranhamento de estar num novo espaço, mais empoderado, mais dentro daquilo que ela deseja. E esse estranhamento tem causado muito vucu-vucu, tem causado muita dúvida, muita insegurança, porque é diferente. E como é que será que as pessoas vão reagir ou não quanto a isso? Então, deixa eu ver, a Jo tá aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu mandar o convite para a Jo, que ela já tá aqui, não me mandou, eu vou mandar para ela. Que a vida é essa constante transformação. A gente precisa falar um pouquinho sobre mudança, sobre o que acontece, né, quando vem as oportunidades de mudar e como que a gente tende a reagir a isso. Como as pessoas costumam receber essa oportunidade da mudança dentro de si. Porque é uma constante, né? As coisas estão sempre mudando na nossa vida, e se a gente não se acostuma a viver essas mudanças, vai passar a vida com o pé para trás, vai estar com medo de mergulhar naquilo que está dentro do seu coração. Pronto, agora eu consegui mandar o convite para ela, por algum motivo não estava indo. Eu acho que agora a Jo entra. Oi, Jo! Ei, Dani, tudo bem? Acho que Bem-vinda, querida. Boa noite, pessoal. Que Boa já entrou noite. Aí, né? Já deram coraçõezinhos e boa noites pra gente, que eu cheguei agora, mas eu tava te assistindo. Tava de olho, né? Bem? Tudo bem, Jo, e você? Como Já vão é as também. coisas? Tudo caminhando tranquilamente. Então, eu estava falando, né, que eu quis trazer esse tema hoje, porque eu tenho percebido muito isso com os assistidos ao longo do tratamento, ao longo dos processos onde a gente vai descascando, né, todas aquelas camadas de dor, a gente vai transformando tudo isso, e a pessoa começa a ter um caminhar mais leve na vida conforme a gente vai tratando, e todo aquele peso de todas aquelas cargas, das crenças que foram ensinadas, que foram impostas, conforme a pessoa vai soltando isso, ela se encontra num novo espaço. E aí, nossa, que isso? De repente eu tô aqui, de repente eu posso fazer ou não posso? E aí eu queria discutir um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que é bem relevante, porque a vida é uma mudança constante, está tudo mudando o tempo inteiro. Então, como é que faz? Não vai mudar? Vai ficar ali resistente à mudança e esperar tomar uma chapuletada para dar para frente? Ou vai abraçar o novo e se permitir viver ele? E falar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria ver com você também sua visão sobre isso. Enfim, falar um pouco sobre esse tema. Eu vou trazer minha visão e eu gostaria que as pessoas que estão aqui presentes também falassem qual que é o entendimento delas diante a mudança que vai acontecendo no dia a dia. Se elas, né, geralmente elas encaram de boa, ou se é um pouco mais difícil para cada uma delas. E aí, eu vou começar dizendo o que eu acho, mas já num tom de uma reflexão, né? Que nós aceitando ou não a questão das mudanças, elas vão ocorrer na nossa vida. Quando nós somos criança, nós vamos transmutando, vamos virando adolescente, para a juventude, para chegar aí, né, na fase adulta, até envelhecer. Essas são mudanças naturais que vão acontecendo no processo da nossa vida. E ver que nós, escolhendo ou não, nós passamos por ela. Então, quando temos esse entendimento do que essas mudanças podem vir a proporcionar na nossa vida,
temos uma tendência de direcionar de uma melhor forma que possamos aproveitar aquelas etapas. Então, quando nós somos crianças, ok, vamos aproveitar esse momento de rir, de brincar, de aprender coisas novas. Quando chega na adolescência, vai ter outro momento também muito legal, de estar entre amigos, de começar a sair, se descobrir o próprio corpo, a questão da sexualidade. Para quando chegar na fase adulta, a gente tentar viver essa leveza das nossas mudanças. Porque na fase adulta, essas mudanças, elas vêm às vezes com uma sensação de um vazio. Porque eu transmutei uma situação que não estava legal, e nesse momento, esse vazio vem. Porque eu não sou mais quem eu era, e eu ainda não consigo identificar quem eu sou. Por isso que estar nesse trabalho de autoconhecimento paralelo a essas mudanças, nos traz uma não resistência, mas nos traz uma base, né, de sustentação. Não de resistir, de não quero, né? Mas de sustentação para conseguir adequar a nova vida. Porque você pode estar no receio dessa mudança, desse vazio, mas talvez é justamente aquela chave que vai abrir a porta que você tanto gostaria de abrir. E se nós não vamos nessa leveza desse entendimento de aceitação dessa mudança, começamos a ter resistência a mudar e nada muda. Se nós queremos mudar é porque não está legal. Mas se tiver esse medo, esse receio ao novo, a tendência é de ficar apegado aos velhos padrões. É exatamente isso, sabe? Quando eu parei para pensar sobre isso hoje, né? Eu estava refletindo, né, que tem muito a ver com essa coisa da zona de conforto, né? Ah, eu já estou assim há tantos anos, eu estou assim há tanto tempo, e aí como é que eu vou fazer um movimento para sair disso, que é tudo que eu conheço, que é tudo que eu estou acostumado há uma vida inteira? Né, e aí a gente tem que lembrar, eu acho que é até um meme de Facebook isso, a magia está exatamente fora da zona de conforto, é onde começa a magia da vida. Quando você sai dessa zona de conforto, disso que sempre foi do mesmo jeitinho, se não está confortável, é confortável, mas não é, né? Você está ali, está acostumado com aquilo, você já sabe todos os riscos, todos os perigos, mas ao mesmo tempo não está realizado, não está feliz, não está vivendo uma vida empoderada, com tesão, com vontade de estar ali fazendo o que está fazendo. Então, fazer esse movimento para sair dessa zona de conforto é justamente se empoderar, abraçar tudo aquilo, toda essa luz que você tem dentro, que você tem esse potencial para descobrir novas habilidades, para descobrir novos gostares, novas coisas legais de fazer, novas possibilidades na própria vida, mas às vezes por medo de e se não der certo, né? A pessoa fica ali travada naquela vida que também não está dando certo de verdade, né? Tá a zona de conforto. Ali tem a minha comidinha, tem a caminha, tem tudo bonitinho, tá tudo organizadinho, mas não está realizada, né? É como se as pessoas se acostumassem a viver uma coisa mais ou menos, assim. É mais ou menos o que eu quero, é mais ou menos o que eu posso fazer, mas não anda para frente, não se empodera, não cresce. Muitas vezes, pelo medo, né? Ah, se não der certo, não é nem o medo de quebrar a cara, mas o medo de o que os outros vão dizer se não der certo. O que vão falar? O que a minha família vai dizer se eu trocar desse emprego que eu estou há 10 anos, que eu estou ganhando dinheiro, eu juntei um pé de meia, eu tenho tudo organizado, comprei a casa, comprei isso, comprei tudo, e agora eu vou mudar? O que vão dizer? O que a minha família vai dizer? O que os meus amigos vão dizer? E aí a pessoa deixa de fazer aquilo que está no coração dela, preocupado com o que está na cabeça que os outros vão dizer. Aí a gente volta para aquela história do orgulho mal usado, né? As pessoas ficam presas em viver preocupada com o que os outros vão pensar, ao invés de viver a realidade que está ali vibrando dentro dela, que é onde está todo o gozo, toda a felicidade, toda a vontade de viver e, normalmente, o projeto de vida. Dentro dessa vontade que está aqui, que é inexplicável, de mudar tudo, essa insatisfação, normalmente, para levar a gente para um novo caminhar, para um novo capítulo, para uma nova etapa, para continuar crescendo, aprendendo, evoluindo e fazendo cada vez mais. Né, Ju? O que você acha? Que na sua fala me deu vários insights. Vamos lá! Primeiro, essa questão, né? Vamos lá nas emoções, que faz parte. O apego, né? O apego àquilo que eu não quero soltar. E se eu não quero soltar, eu não tenho como receber.
Então, muitas das vezes eu estou prendendo nas mãos alguma coisa, que tá tudo certo, a gente não está trazendo um tom de julgamento, mas sim de reflexão. Se eu estou segurando algo com muita força, muita potência, eu não consigo agarrar nada mais. Eu estou apegada. Então, eu não consigo pegar o que vem depois se eu não solto, né? Então, eu lembrei da questão do apego. E o que mais me chama atenção é quando você fala com receio do que o outro vai pensar ou vai dizer. O outro sempre vai pensar e vai dizer algo. Sempre. Eu acho muito legal, você trouxe um meme e eu vou trazer um outro meme que eu vi e eu achei muito interessante. Quando são dois velhinhos que vão puxando um burro. Aí quem vê fala, nossa, por que eles estão puxando o burro? Aí sobe os dois no burro. Nossa, coitado do burro, esses dois velhos lá em cima do burro. Aí desce o homem, fica a mulher. Nossa, esse homem é muito bobo, tá puxando essa mulher em cima desse burro. Trocam. O homem vai pro burro e a mulher desce. Nossa, esse homem não tem cavalheirismo. Como que ele vai deixar essa mulher puxar ele com o burro? Aí desce os dois. Nossa, eles bobos, né? Estão andando e podia estar em cima do burro. Ou seja, se nós ficarmos verdadeiramente preocupados com o que vão dizer, o que vão pensar a nosso respeito, a gente deixa de ser a gente mesmo. A gente vai se perdendo em essência. E no momento em que há essa perda de essência, é que abrimos os padrões para doenças do lado emocional, né? A questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão dessa necessidade do pertencimento, da aceitação. Porque quando eu fico muito em busca que o externo me aceita, é necessário vermos aonde eu não estou me aceitando. Quando eu sempre quero pertencer a algo, eu preciso de entender dentro de mim o que está vibrando, que eu não consigo ali ser quem eu sou, independente de ter ou não a aceitação do outro. É um trabalho muito mais profundo. E quando eu falo, eu estou com medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, na verdade, não é bem o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. É o que primeiramente você pensa. E vai ficar um pouquinho mais profundo, porque pode ser uma projeção sua, sendo espelhada para fora. Será que eu, quando o outro faz isso, eu também não estou nesse ponto do julgamento? Por isso eu estou acreditando que também vão reagir assim comigo. Então, são reflexões profundas que podem nos guiar e levar a vários tipos de dimensões, né? E de interpretações e reflexões. Porque há esse período da não aceitação de si próprio, ou é o meu julgamento que está sendo espelhado, então eu estou com receio que o outro me vibre com a mesma moeda que eu mandei, né? Ou simplesmente a não aceitação de si mesmo. Então, tem vários fractais aí que podem ser olhados de diferentes pontos, porque o novo, ele traz mesmo essa sensação de um vazio repentino, né? Mas eu acredito que é necessário experienciarmos, porque se não estamos bem aonde estamos ou da forma que estamos, o movimento é sempre muito melhor. É claro, né, tem pessoas que precisam de fazer uma planificação, né, na transição de carreira, é ideal você se planificar quanto eu preciso durante aqui tanto tempo para fazer esse pezinho de meia e depois fazer essa transição de forma tranquila. A questão é, qual é a minha responsabilidade diante da minha insatisfação na minha própria vida? Porque se a insatisfação é minha, quem pode movimentar sou somente eu. Eu não consigo fazer um movimento do externo, né? É sempre de dentro para fora. Concorda, Dani? Exatamente, Jo. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana. Agora eu comecei com vários vucu-vucu aqui para falar. E é isso, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu preciso fazer um movimento, e ficam achando que o movimento é uma coisa externa, que o movimento é pegar e sair da onde está. E eu tenho percebido ultimamente, quanto mais eu vejo essa repetição acontecendo, esse movimento é um movimento interno, é muito mais a ver com posicionamento. Porque a partir do momento que você se posiciona dentro dessa mudança que você quer ver na sua vida, você toma um posicionamento, o resto começa a mudar à sua volta. Literalmente, se você está numa relação e você começa a se posicionar, e a relação não tem potencial para adaptar, a relação vai dissolver. Você não precisa ir embora da relação, você só precisa mudar o seu posicionamento. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes em relacionamento as pessoas ficam, não, vou sair dessa relação porque não tá bom, não tá... Mas se você não resolver o seu posicionamento primeiro, você vai sair dessa relação, vai para outra e vai acontecer a mesma coisa lá.
Então, esse movimento interno dessa mudança que precisa ser feita é um posicionamento. Muitas vezes é só uma questão de se posicionar de uma maneira diferente, de se posicionar apoiando, né, se acolhendo aqui dentro e falando, não, isso aqui para mim não dá. Ou botar limites, ou posicionar com aquilo que realmente quer, dizer a própria vontade, e você simplesmente arrumar as coisas e ir embora de onde está e ir para outro lugar, você vai recriar a mesma coisa, porque você ainda não aprendeu a se posicionar nessa nova mudança que você está vivendo. Então, às vezes, é melhor ficar onde você está, aprender a se posicionar nesse novo, nessa nova maneira, né, nessa mudança que a pessoa está querendo, e aí sim, e dessa maneira, abrir espaço para o novo. Porque você querer mudança sem fazer um posicionamento interno com relação a isso, você está com toda aquela bagagem velha e não tem espaço para entrar o novo. Agora, quando eu me posiciono dentro dessa mudança, tomo uma decisão, um posicionamento de acordo com aquilo que eu desejo mudar na minha vida, aí eu crio um espaço, porque aquilo que eu fazia antes não é mais o que eu estou fazendo, eu não estou mais aceitando, não estou mais vivendo daquela maneira, eu estou vivendo numa frequência, numa vibração diferente, e aí eu vou abrindo espaço para o novo se manifestar na minha vida. Percebe? E é normal esse estranhamento, porque, será que vão querer ficar comigo? Será que eles vão aceitar? Será que vão gostar de mim assim? Mas espera aí, o importante é você gostar. O importante é você botar a cabeça no travesseiro à noite e se sentir bem, se sentir digno, se sentir íntegro. Dentro de você, o que você está fazendo é a condizer com o que você pensa. E não ficar lá, tá tudo bem, e por dentro não tá. Por dentro você não gosta daquilo que você está vivendo, por dentro você está se sentindo abusado, por dentro você está se sentindo mal. E sim, é estranho, porque por uma questão de dependência emocional, seja do que for, você aceitou um monte de coisa até agora, e aí as pessoas à sua volta vão falar, mas como assim agora você não vai aceitar fazer isso? Mas não adianta fugir da situação que está agora, porque sim, aí sim vai gerar um vazio ainda maior e vai acabar recriando a mesma coisa. Porque você não mudou, você tem que mudar onde você está. A partir do momento que você muda, no local que você está, na situação que você está vivendo, óbvio que tem situações que não tem jeito, que tem que chutar e ir embora, mas isso é muito radical. Eu acredito que a vida da maioria das pessoas que estão aqui, que tem um smartphone para ver isso aqui, e que tem, né, as pessoas têm situações chatas, mas não insuportáveis em sua vida. E o que vai mudar não é pegar uma mala e ir embora de onde eu estou, mas fazer uma mudança interna no meu posicionamento, no meu direcionamento, no meu impor limites ou tomar ação na hora que eu preciso tomar. Faz sentido para você, Ju? Faz. E quando você fala do posicionamento, é a questão do posicionamento também energético, né? Aqui em Minas nós dizemos assim, a assombração sabe para quem aparece. Então, no momento em que você se posiciona dentro da sua energia, do seu lugar de fala, e você sabe do que se trata o que você está dizendo, porque está em consonância com aquilo que você sente da sua essência, você consegue ali fazer essa mudança que você está dizendo, né? Que começa de dentro para fora. Porque às vezes nós pensamos, vou mudar de cidade que minha vida vai mudar. Muda de cidade, a vida não muda. Vou mudar de relacionamento que minha vida vai mudar. Muda de relacionamento, não muda. Muda de trabalho, a vida não muda. A vida está querendo te mostrar que você precisa mudar algo dentro antes de querer mudar fora. É aquilo que você disse, a pessoa faz todas as mudanças externas, mas esquece de olhar justamente para a principal, que é a que está dentro. Então, e aí recria tá exatamente a mesma coisa. Vai lá e cria a mesma caca até mudar o que está dentro. Então, o que essa realidade está querendo nos mostrar? Essa questão que nós precisamos de entender, se está acontecendo tantas coisas tão frequentes na minha vida e com o mesmo tom de vibração energética, o que eu ainda preciso de olhar, o que eu estou fazendo comigo, porque é o espelhamento do que a gente faz com a gente, acaba reverberando fora, é um espelhamento. Então, o que eu estou fazendo dessa energia comigo, que a vida está querendo me mostrar e eu ainda não peguei a sacada. Né? São essas coisas que, geralmente, quando a pessoa não consegue fazer uma movimentação sozinha, que vem os auxílios terapêuticos. Porque, às vezes, as pessoas acreditam que pedir ajuda é fraqueza. E, na verdade, é o contrário. Quando você resolve pedir ajuda, é um exemplo de força, de coragem, a mudar aquilo que só você pode mudar, que é de dentro para fora. E quando nós vamos falando, né, do trabalho da humanoterapeuta, estava engasgando aqui. Quando nós falamos do trabalho humanoterapeuta, é justamente isso que a gente faz na mesa, né? Vamos levantar esses padrões repetitivos na vida da pessoa
e que ela ainda não conseguiu perceber as emoções que estão ali travando, gerando bloqueio dentro do inconsciente dela, porque está dentro do inconsciente, ela não trouxe ainda para a consciência. E quando nós vamos vendo tudo isso, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não tinha feito essa ligação, porque esses padrões eles vão se repetindo. É claro, quando nós estamos falando do período da infância, nós não temos essa consciência para entender. Vamos sentir ali aquela tristeza, aquela raiva, aquela decepção. Quando chega na adolescência, vai acontecer alguma coisa muito forte, que essa movimentação vai ficar mais intensa. E quando chega na fase adulta, fica insuportável. Por quê? Vai simplesmente fazer um flashback daquilo que aconteceu lá atrás. Está tão arraigado, tão lá guardadinho, e nós temos uma tendência de dizer, aconteceu na infância, mas já passou, já nem lembro disso direito mais. Mas lembra, porque quando a gente fala, vá lá na infância e busca o registro de memória, é a primeira que vem. Quer dizer que só passou no seu racional, porque agora você entende com a cabeça. Mas o que ficou guardado emocionalmente continua lá. E enquanto não for olhado, enquanto não for acolhido, enquanto não for ressignificado, esse mesmo padrão vai repetir outros momentos da vida. Até você parar e olhar. Falar que sensação que é essa de abandono? Aí nós vamos chegar aqui no momento presente. Aonde você está se abandonando? Porque isso aconteceu lá atrás, uma sensação que te veio de um abandono, e que com o passar do tempo, essa sensação foi sendo reforçada por acontecimentos. E como grande parte das vezes acontecimentos são externos, mas vai despertar esse registro de memória, nós não temos controle. Agora, quando fazemos o tratamento, quando vamos no entendimento para olhar a raiz do problema, eu já sei quando acontece mais uma vez aquele padrão, opa, isso está remetendo àquela vez, mas agora eu já sei. Então, eu vou sair dessa frequência. Falei demais, né? Não, eu acho muito legal isso que você está falando, porque justamente esse ponto, assim, eu estou numa fase que as consultas que eu tenho feito, é isso que tem acontecido, assim, a pessoa vem, faz uma queixa, fala, estou procurando tratamento por causa disso, daquilo outro. E aí a gente vai levantando, né, o que aconteceu na cidade, o que aconteceu naquela, o que aconteceu naquela. E aí quando a gente junta, né, o padrão assim, né, com uma coisa que aconteceu lá na infância, outra na adolescência, a gente vai lá e faz aquele traço, né, do padrão. Eu digo que eu posso contar a mesma historinha de várias vezes até a pessoa sentir a vibração. E aí quando a pessoa sente a história, quando ela realmente entende, assim, tipo, eu sinto quando ela sente. Aí a pessoa quando fala, eu vejo nela assim, agora você pegou porque eu tô sentindo o que você sentiu. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala, cara, é exatamente o que eu tô vivendo agora, né? Então, assim, é bem isso, né? Então, isso tudo vai repetindo, esse vazio vai repetindo, esse estranhamento vai repetindo, até a hora que você ganha consciência e consegue fazer o movimento para mudar. E o interessante, né, na metodologia é que a gente consegue viabilizar que essa mudança aconteça de uma forma muito mais suave, sem fazer tanta força. No começo, logo que a gente levanta na consulta, que a gente faz a mesa, que a pessoa entende o padrão, meu Deus, como é que eu vou mudar isso? São 40 anos fazendo a mesma coisa. Calma, né? Aí quando vai passando assim, quando a gente está lá no meio das taquiônicas, já indo para as TDRs, a pessoa já tipo assim, cara, nossa, minha mãe me ligou, pediu para fazer não sei o quê, e eu falei que não. Cara, foi a primeira vez que eu consegui dizer que não. E aí é esse estranhamento ao novo, né? A esse novo espaço, que a metodologia nada mais é, gente, esse trabalho todo da gente aqui com as lives, nada mais é do que buscar reconectar você com a sua verdadeira essência. A essência é o quê? É isso que está aqui no seu coração, que faz o seu coração aquecer, que faz você sorrir, que faz você vibrar, que faz você brilhar. Então, quando você se desconecta disso que está aqui, nada mais faz sentido. A vida não faz sentido. E é aí que vem as pessoas em extrema e profunda dor, pedindo ajuda, sem saber quem são elas mesmas, sem saber nem o que elas gostam mais de fazer. E justamente, aí vem o estranhamento, conforme a gente vai tirando essas cascas, essas massas, e aí a gente entrega aquela página em branco para a pessoa, isso aqui é seu, agora vai. A pessoa fica assim, peraí, agora? Eu não entendi como é que faz. Acabou? E agora? Agora tu vai ser feliz, né?
E é muito legal que eu estou entrando em contato com alguns assistidos meus que terminaram blocos há meses, falar, e aí, meu videozinho com, né, com feedback seu, quero um feedback, seja por escrito, alguma coisa. A pessoa, cara, nossa, tá acontecendo tanta coisa legal, vou fazer sim. Nossa, e você bem que você avisou no baralho, cara, mudou tudo, deu tudo certo. Uau, tá incrível, tá muito bom. Mas no começo, logo, eu não sei se você já percebeu isso, Jô, se acontece com você, mas quando tá terminando o bloco, tipo assim, mas acabou, e agora? Como é que eu vou fazer? E esse estranhamento ao novo, porque a pessoa tá vestindo uma roupagem nova, que é a dela, e não uma roupagem que lhe foi ensinada, não uma roupagem que, é isso aqui que você é, né? A pessoa entende quem ela é no meio disso tudo, começa a se descobrir, e aí ela... Calma aí, para onde que eu vou? O que que eu faço agora, né? E aí a gente inicia um processo de psicanálise para continuar assistindo, ou não, a pessoa vai para a própria vida, mas esse novo espaço, que é aquilo que a sua verdadeira essência tem para te mostrar, quando você começa a ir nessa direção, é estranho, é um pouco assustador. Mas se você não for nessa direção, nada faz sentido, percebe? Então eu acho que essa conversa tem essa relevância muito grande, para a gente trazer essa importância. Vai dar medo, vai dar susto. Como eu ficava com medo de fazer live. Hoje em dia, é o melhor dia da semana é dia de live. Para mim, é o maior lazer, é o maior gostoso, acho uma delícia. Já não fico passando mal, ficava, ai meu Deus, agora não, já está fluindo, está mais gostoso. A hora passa, a gente nem vê, eu ficava, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir preencher uma hora de live? Quando a gente vê, tá faltando 10 minutos, poxa, a vida já tá acabando. Então, assim, mas por quê? Tava dentro do coração, a gente tem essa experiência, a gente tem esse conhecimento, vamos passar isso para frente, vamos criar um conteúdo de valor para as pessoas. E tava aqui, mas eu podia ficar com os paranoias da minha mente, falar não, porque lá na escola, quando eu era mais nova, eu falei besteira, e a turma riu da minha cara, e aí o Instagram vai me rir da minha cara também. Então, não, eu deixo para lá o que eles vão pensar, eu vou fazer aquilo que está dentro do meu coração. E tudo que a gente faz aqui, em live, em vídeo, em conteúdo, no programa, nos tratamentos, é tudo para reconectar você com isso que está aqui. Esse é o nosso grande objetivo, né, João? Isso, a Cida tá falando aqui, ó, a metodologia é maravilhosa, é mesmo, Cida. E você também é outra maravilhosa, outra terapeuta muito top. Muito obrigada aí por vir prestigiar a nossa live. E eu queria ouvir esse pessoal também caladinho, né, se tá fazendo sentido o que a gente tá trazendo, o que eles acham desse novo. Mas aproveitar para puxar o gancho que você disse, que eu achei muito importante e legal de dizer, que vai linkar lá atrás novamente. Você falou assim, a pessoa começa a fazer o tratamento e percebe uma movimentação que a mãe liga, que isso muda, que aquilo muda. É uma confirmação daquilo que a gente tinha dito anteriormente. Na verdade, parece um passe de mágica. Não foram eles que mudaram. Foi a pessoa que está fazendo o tratamento que mudou. Então, quando eu mudo, o meu entorno, consequentemente, vai mudar. Por isso que esse encorajamento de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autoacolhimento, porque no momento em que eu vou me movimentando com firmeza do que está dentro do meu ser, da minha essência, parece mágica, literalmente. Ao redor também vai modificando, também vai mudando a vibração, a energia, mas é porque eu fiz o trabalho que começa de dentro para fora, e isso vai reverberando. Todo mundo da família acaba sendo beneficiado quando uma pessoa se trata. Quero trazer um exemplo real. Eu tenho uma amiga que ela veio fazer o tratamento e ela ficou tão encantada que ela falou assim, Jô, a minha mãe precisa fazer. É um outro detalhe, né? A pessoa, quando faz, acha que fulano tem que fazer, ciclano tem que fazer, enfim. A pessoa vai fazer se estiver no momento dela. E essa mãe tinha uma resistência, ela não tinha vontade de fazer. Falei, deixa ela no momento dela. Aí essa minha amiga fez um novo bloco de tratamento. Falou, nossa, mas isso é muito legal, vou ter que falar de novo com minha mãe. E o que aconteceu? Quando eu envio a mudança de comportamento da filha, a mãe ficou curiosa e veio fazer o tratamento. Aí veio a minha amiga e falou assim, nossa, eu tô meio arrependida de ter falado com minha mãe para me fazer. Porque a minha mãe virou outra pessoa. Então era uma mãe muito permissiva, que estava ali no lugar de faz tudo para todo mundo e se posicionou para olhar para dentro dela, o que eu gosto de fazer, qual é a minha realidade, eu quero movimentar de qual forma. Então ela apossou da própria vida. E aí a minha amiga falou brincando, né? Mas falou, a minha mãe virou outra pessoa, porque ela começou a reconhecer quem era ela, porque ela se abandonou para cuidar de todos nós. E agora eu vejo ela resgatando esse momento de cuidar dela. E veio o novo, veio o estranhamento.
porque eu não sabia o que eu queria, porque eu estava aqui muito dependente e deixando que dependessem de mim, né? Dependente desse carinho, desse amor, vou fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro e não faço para mim. Me esqueço. Vou entrando numa depressão porque minha essência não está ali sendo manifestada. Eu não tenho a movimentação da minha vida. Fica estagnada. E é quando ela fez essa movimentação, ela começou, embora tenha tido esse vazio, começou a galgar outras coisas na vida dela, se conectou com ela novamente. E isso é maravilhoso. Ainda que tenha o medo, o receio desse novo, ela retomou aquilo que ela precisava. Imagine, num tempo, você chega e pergunta a pessoa de que você gosta, a pessoa não sabe te dizer, na verdade, eu não sei. Eu fiquei tanto tempo cuidando de todo mundo, que eu não sei nem o que eu gosto. Isso literalmente acontece, né, Dani? Várias vezes nós fazemos essas perguntas e a pessoa fala, nossa, não sei. Ou também assim, quais são as suas qualidades? A pessoa não consegue falar das próprias qualidades. Porque fomos ensinados que falar das nossas potências, que somos bons em alguma coisa, é feio. É como se a pessoa quisesse ali massagear o ego. Então, se pede para falar o lado, né, que tende a melhorar, a pessoa vem com uma lista infinita. E quando pergunta, e o que você é bom? No que você se reconhece? Ah, não sei, as pessoas falam que eu sou bom nisso. Olha aí a dependência de ter que acreditar no que o outro diz que você é. Você não consegue nem entender e perceber quem você é, né? Por isso que esse chamado para esse olhar para dentro, conhecendo a minha essência, conhecendo as minhas potências, para eu poder conseguir manifestar. Sim. E vocês que estão assistindo aí, vocês têm dificuldade de mudar? Vocês acham estranho fazer novos caminhos, fazer mudanças na sua vida? Eu quero contar um pouquinho de uma história minha, pessoal, enquanto vocês vão refletindo aí na dificuldade de vocês de mudar. Porque às vezes, né, de novo, né, o mudar não é ir lá e fazer algo. Por exemplo, eu aos 20 e poucos anos, para os 30, eu me dei conta que o meu potencial de ira estava completamente descontrolado e eu resolvi tomar as rédeas dessa situação. Eu entendi que eu não precisava ser vítima do que a minha mãe fez comigo na minha infância, e minha mãe bebia e projetou muita coisa em mim, e eu tomei essa ira e eu tinha o complexo de Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim sempre, e vivia dando chapuletada para tudo que é lado em todo mundo à minha volta, e não estava nem aí porque era isso que eu conhecia, e para mim era normal, afinal de contas foi o que fizeram comigo uma vida inteira. E aí, né, a vida vai trazendo pra gente recursos e apresentando pessoas. Eu conheci uma pessoa que eu me encantei e que falou pra mim, não, eu não quero viver isso não, cara, você não precisa ir reproduzindo isso pra sempre. Foi um esforço muito grande, de novo, de fazer um posicionamento novo. Foi aí que eu comecei a meditar todos os dias para conseguir acalmar, para conseguir perceber os meus pensamentos antes de startar o demônio interno, né? Porque quando batia a criatura lá, virava o demônio da Tanzânia, já era, startou, ferrou. Então eu tinha que pegar antes, né? Aí quando eu pegava antes, eu tinha os meus recursos para ir conversando e ir educando essa parte minha em dor, essa minha sombra com essa potência enorme. E foram aí bons 3 anos de muito gerenciamento emocional, muita meditação, muita atenção. E eu andava com um caderninho, na época não tinha smartphone ainda, então eu andava com um caderninho de bolso, com as frases que eu precisava ter ali, na hora que a raiva batia mesmo, que eu ia perder, eu olhava para aquelas frasezinhas ali. Gritar não resolve nada. Quando eu brigo, eu pioro a situação. Coisas que eu acordei, agora eu nem me lembro mais, que já está tão implícito dentro de mim que eu não preciso mais desses recursos. Mas eu fiz um caderninho com umas 10 frases, quando eu estava de cabeça fria, depois de fazer a cagada, eu fui lá e ia escrevendo. Cada vez que eu pisava na bola, eu ia lá e anotava uma frasezinha. Então eu tinha uma lista de frases e pensamentos que me ajudavam a me acalmar, porque eu não... para entender que eu não ia resolver nada naquele estado de espírito, e aos poucos eu fui conseguindo controlar. E era um vazio muito grande, parecia um hiato, parecia que eu estava vivendo um grande hiato no meio daquilo, porque eu tinha que conter. Ao invés de ir lá e fazer alguma coisa para mudar, a mudança era interna. Respira, controla, aprende a falar direito, comunica direito, fala o que você quer, fala o que você não quer, conversa, fala, agora não, depois, abaixa a bola.
E nesse processo de aprender a lidar com essa sombra muito poderosa que eu tenho, ela dentro de mim, tá aqui ainda comigo, óbvio, e, de repente, quando eu voltei para o Brasil, eu passei 3 anos fora do Brasil nessa altura, quando eu voltei, que eu fui beber, eu tinha 29 anos isso, que eu fui passar um tempo com a minha mãe, o plano era pular carnaval na Bahia, com o meu namorado. Quando eu cheguei na minha mãe, passou um dia, passou 2 dias, passou 3, passou 5 e nada dela tretar. Falei, tem alguma coisa estranha com você, o que aconteceu? A minha mãe, aos 71 anos, tô sóbria, parei de beber tem 2 anos. Então, isso para mim é o maior exemplo de que quando você muda por dentro, o universo fora de você vai mudar também. Não fui eu que fui lá falar para ela que ela tinha que parar de beber, não fui eu que mandei, não. A consciência veio nela. Eu mudei um aspecto assim gigantesco dentro de mim. Foi a maior mudança que eu já passei na minha vida, esse gerenciamento dessa ira, de controlar esse demônio interno. E quando eu volto para o Brasil, que a minha mãe tá sóbria, aí eu entendi de verdade, quando você muda por dentro, o que está fora vai mudar, mesmo que esteja a trocentos milhões de quilômetros. Porque eu mudei, a minha mãe, eu sou herança genética da minha mãe é parte de mim, eu sou parte da minha mãe, e ela fez, para mim era um milagre, eu ia morrer sem mãe. E a minha mãe ficou sóbria aos 71 anos de idade. Isso, cara, se falasse para mim isso quando eu era criança, eu ia rir na cara, agora nunca que ela vai parar, ela vai beber para sempre, vai morrer bebendo. Então, assim, é real. Quando eu consigo fazer a minha mudança, que é dentro, tudo em volta vai mudar também. Isso é fato. E é difícil, às vezes, das pessoas enxergarem isso, que essa mudança é dentro. E sim, há um grande vazio, há um grande ato. É muito esquisito. Como é que eu, que sempre resolvi tudo no grito e no chute, agora vou resolver respirando fundo? Resolve. A coisa, de repente, encaixa. As coisas começam a fluir de uma maneira diferente, você encontra novas dinâmicas para lidar com os mesmos problemas que vão estar ali. Mas aí as soluções começam a aparecer. Como é que é isso para você, Ju? O que você percebe disso que eu estou falando? Eu achei muito legal o seu depoimento de vida, porque você, até anotei que você traz a ação. Né? Porque muitas vezes nós estamos inconformados, insatisfeitos, indignados com o que está acontecendo no nosso entorno, mas a gente espera sentado que a coisa mude. A gente espera que o outro mude, a gente espera que mude o governo, a gente espera que mude não sei o quê, e a gente mesmo não está disposto a fazer o próprio movimento. E quando você toma essa consciência e você começa a meditar, você no estágio de ira começa a meditar, teve esse caderninho estratégico, né, e você percebeu que essa mudança dentro foi ali mudando fora. E isso é um trabalho que nós precisamos de fazer para ir também validando a nossa mudança. Porque senão a gente vai simplesmente atropelando a ação e reação e não vamos validando a nossa própria mudança. Qual que é a tendência? De pensar, não está acontecendo nada diferente, então eu vou voltar ao seu que era. Porque as pessoas acreditam que vou estalar o dedo e mudou tudo. Na verdade, não é bem assim. Né? A coisa tem um processo. Ela tem ali um estágio para irmos acostumando com essa nova frequência, com essa nova vibração. Só que ficar sentado, observando a própria vida, ficar espectador da própria vida, é uma coisa muito legal. E nada vai acontecer se você ficar ali reclamando. Vai acontecer mais coisas para reclamar. Né? O reclamar é repetir o clamor. Então, prestar bastante atenção no momento que eu estou ali reclamando, eu estou pedindo mais disso para a minha própria vida. É o que eu estou dizendo ao universo. E quando eu começo a entrar nessa vibração, eu vou também me conectar com outras pessoas que estão na mesma frequência e vibração da minha. E daí vai sentar ali, vai ficar um universo de pessoas só reclamando. E aí começa uma disputa para ver quem reclama mais. É igual quando começa a falar de doença. Ah, não, mas que eu tive uma alergia. Não, mas você tem que ver a alergia que eu tive. Mas você teve sua alergia, eu tive alergia, nem fiz aquilo. Começa uma competição para ver ali quem teve mais coisa do que o outro. Mas quando vamos ver, não são conversas produtivas e que não vão nos levar a lugar nenhum. Por isso, nós temos que prestar atenção aonde, com quem e como estamos gastando a nossa energia, gastando o nosso tempo. Porque muita coisa a gente pode reestruturar. Mas o tempo, ele não volta.
Então, um tempo perdido fica literalmente perdido. Ficar ali quietinho, tranquilo, em paz, meditando, você está ganhando um tempo de estar consigo mesmo. Então, não é uma perda. Ver que a Dani, através da meditação, de um momento estratégico, que ela teve as frasezinhas dela anotadas, ela conseguiu virar a chave que ela precisava. Imagine essa mesma Dani pegando essa ira e reclamando e jogando essa potência para o mundo. Tem uma tendência de virar uma pessoa que ficasse ali mal-humorada com todo mundo que se aproximasse. Porque eu era uma bomba atômica. Eu era uma bomba atômica, cara. Eu era, assim, a bomba atômica do universo, descontrolada. E eu nem conhecia o tratamento, eu nem tinha ouvido falar de manoterapeuta, assim, era a fase que eu mais precisava. Mas foi isso, foi um posicionamento. Então, assim, foi difícil pra caramba, foi uma fase dura, foi uma fase estranha, porque eu precisei tomar a rédea e falar, não, eu vou dar conta desse troço, eu vou mudar isso, eu não vou ser vítima da minha vida para sempre, cara. Eu vou escrever uma história nova. E foi muita meditação e muito estudo também, assim, eu entendi que aonde eu punha a minha atenção, que é isso que você está falando agora, né? Aonde eu coloco a minha atenção é aquilo que o universo vai me devolver. Então, eu vou botar atenção em pensamentos construtivos, em formas de viver que sejam de solução e não ficar prendendo a minha atenção naquilo que não está dando certo, que eu não quero mais ver. Então, foi muito estudo e meditação para baixar, acalmar um pouco a mente e conseguir fazer essa mudança. E aí tudo em volta mudou, realmente muito mágico, muito legal. E é possível sim, mas é estranho. No começo, quando você está começando esse caminhar, é tudo muito esquisito. Inclusive, as pessoas à sua volta não são obrigadas a bater palminha para você. Porque você passou aí 20, 30, 40 anos pisando no calo de todo mundo, e aí agora que você falou que você mudou, você acha que todo mundo vai botar o tapete vermelho para você? Tá muito enganado. Inclusive, o meu parceiro na época, ele olhava para mim e ele falava assim: você vai ficar aí sentado igual um Buda enquanto eu tô aqui brigando? Aí quando ele virava a casaca dele, quando batia os demôniozinhos dele, eu começava a meditar, ficava olhando para ele e respira, assim, controla, você não vai explodir de volta. Eu realmente tomo isso para minha vida, não violência é o meu caminho hoje em dia, porque realmente já foi uma coisa completamente descontrolada. E eu sei que aí tá a porta de entrada para tudo que eu não quero na minha vida. E ele olhava pra minha cara e falava: você vai ficar aí igual um Buda sentado me olhando? Você não vai rebater? Você não vai me dar um coice de volta? Ele provocava, ele queria ver se eu não estava mesmo caindo naquele mesmo erro. Mas eu tomei um posicionamento, eu tomei uma decisão, não mais. Eu quero ser amor. Por mais difícil que possa ser, lógico que a gente tem os nossos lapsos, mas a gente consegue através do posicionamento. E não de ficar só sou luz, mas realmente se posicionar internamente de uma forma muito sólida, muito fixa, muito forte. Dani, que forte essa sua última fala, né? Que o que nós precisamos verdadeiramente ter para uma mudança é o posicionamento e a decisão. Quando eu me posiciono diante da minha própria vida e eu decido que eu vou mudar a minha vida, a pessoa muda. Se ela determinou e ela está nesse posicionamento firme, ela vai começar a se conectar com possibilidades e oportunidades para que esse movimento aconteça. Quando você olha por o problema aumenta. Quando você começa a conectar-se com a busca para a solução, vai chegar do lugar que você menos espera, mas vai chegar, porque você se posicionou energeticamente e está dando permissão para que aquilo chegue. Eu fiz uma outra anotação aqui para não te interromper, que foi muito legal também o que você disse, dessa mudança para si. Porque muitas das vezes as pessoas tendem a fazer o movimento pensando no outro, querendo que o outro jogue confetes, querendo que o outro valide, querendo aplausos. Então, essa mudança ela não vai ser real, ela não vai ser verdadeira, porque ela não é de essência. Quando você quer fazer o movimento para si, independente de quem vai te aplaudir, independente de quem vai te elogiar, você segue constante com a sua mudança, porque ela é para você. Você sabe qual o objetivo e o motivo que te fez agir, o que te levou à movimentação. Então, você não vai ficar ali dependente dos aplausos e aceitação do outro em relação àquilo que você decidiu para si. Porque você é que estava no sofrimento, que estava de observador da sua própria vida.
Então, você falou duas coisas muito legais. Essa questão do aplausos, quer dizer, várias coisas, né? Nós já estamos aqui quase uma hora, foram vários insights que foram caindo. Mas agora, você falou do posicionamento, né? Da questão da ação, diante àquilo que você decidiu, e essa questão da mudança de mudar para si. Muda para o outro, porque o outro não vai mudar por você. Não tem essa opção. Mas, Jô, eu vou te falar, na altura, eu não queria perder o boy por nada. E foi aquele drama mesmo, tipo assim, se você ficar desse jeito, eu não quero mais nada contigo. E eu falei assim, eu vou morrer se você me deixar. E ele realmente foi o motivo de eu startar essa mudança. Realmente foi assim, para ficar com... Não queria perder o boy de jeito nenhum. E, cara, que bom que ele apareceu na minha vida para eu ter um motivo para começar a mudança. Depois eu fui percebendo o benefício que isso trazia para mim. E aí sim começou a ser para mim. Mas naquele momento, a dependência emocional, o estado de consciência que eu estava, o nível de consciência que eu tinha, a mudança foi só para manter aquela relação que eu não queria perder de jeito nenhum, que era a pessoa mais fantástica do mundo, e eu não podia perder aquilo. Depois, sim, depois a mudança foi para mim, entende? Mas assim, seja qual for o motivo, se é para mudar para melhor, vai, se joga, mude, que seja pelo outro. Depois você começa a perceber um benefício Mas tão esses grande aí na são os própria gatilhos, vida. né? Estes são os gatilhos. Uhum. No seu caso, o gatilho que te fez a ter um posicionamento foi esse. Tem pessoas que o gatilho é uma enfermidade. Tem pessoas que o gatilho é a escassez. Então, nós vamos ter gatilhos que vai nos impulsionar a fazer o movimento. Mas depois, lá na frente, o que a gente percebe? O movimento nada mais é do que para si mesmo. Mas é lógico que o gatilho ele precisa vir, porque senão a gente continua sentadinho de observador da nossa própria vida. Porque é cômodo, é confortável. Por quê? O medo do novo, o medo do vazio. Então, aonde eu estou, eu já sei como é. Se eu não tiver algum gatilho que vai startar alguma dor, o ser humano se movimenta pela dor ou pelo prazer, ou pelo medo da morte, né? Se não tiver nenhum desses gatilhos aí, por medo de alguma coisa, a tendência é de não movimentarmos, é deixar ali as coisas acontecendo, vai empurrando com a barriga, e a coisa não acontece, aí eu fico reclamando, eu começo a terceirizar as minhas responsabilidades, e vai virando uma bola de neve, né? Quando no momento em que nós pegamos a responsabilidade da nossa própria vida, da nossa satisfação ou insatisfação, a gente não precisa ficar esperando esses gatilhos causadores de dor para que aconteça o movimento. É simples? Não. É possível? É. A Dani falou que vários tipos de exemplos de testemunhos que aconteceram na vida dela, que ela prova por A mais B que é possível. Mas o que nós precisamos ter? Posicionamento. E dar direção a esse posicionamento. Porque também falar e não fazer não vai mover. Não vai dar nada. Não vai agir. Não vai agir. E é isso, né, Jo? A mudança ela vai vir, seja pelo amor, seja pela dor. A mudança é fato, né? As pessoas ficam com medo de mudar. O estranhamento tem muito a ver com a segurança que eu tenho onde eu tô. De novo, zona de conforto não é assim seguro. Não tem nada que é seguro né, a ferro e fogo nessa vida. E aí, por medo da insegurança que dá fazer um movimento... mas é assim, a vida está sempre mudando, tudo muda o tempo inteiro. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Se você não mudar pelo amor, você vai mudar pela dor. Então, se você já sabe que está precisando fazer um movimento e mudar uma coisa porque está meia boca, a gente veio aqui, cara, né, segundo Freud, a gente veio aqui para amar e produzir de forma satisfatória. Se você não está amando e produzindo de forma satisfatória, tem alguma coisa que precisa melhorar. Porque ninguém está encarnado aqui para viver mais ou menos, né? Então, assim, se você não está amando a sua vida, se ela está só passando, tem algo que tem que mudar. Se você está feliz, está vivendo em estado de graça, você nem precisa estar aqui assistindo a gente. Mas, assim, para quem está né, com uma pedra no sapato, a vida tá complicada, tá cheia de culpa, não está conseguindo encontrar graça em nada, não está conseguindo amar nada, tá tudo... Tá precisando, já tá aí, ó, a dor já tá aparecendo para você fazer uma mudança. Então, isso é o amor falando. Quando começa esses incômodos, eu não tô muito feliz, eu não tô amando, não tô bem, vai esperar cair uma depressão, bater um surto de ansiedade, bater um piti qualquer para ir buscar ajuda, aí já tem muito mais massa, aí já é muito difícil. Quando eu falo buscar ajuda, às vezes
É só estudar, é só tomar essa decisão que eu tomei lá atrás. Eu tinha 20 e poucos anos, eu era muito nova. Então, antes de virar já era uma bomba atômica, mas deu tempo de eu conseguir fazer isso por conta própria. Mas eu tomei uma decisão, eu tomei uma ação. Se esperasse mais 2, 3 anos, aí já tem que fazer uns 10 blocos de tratamento para resolver esse próximo. Mas, enfim. É isso, né? A gente vai, ou muda, ou sim vai mudar. Então, tenta mudar pelo amor, observe os sinais que a vida está trazendo, a vida mostra pra gente, o universo é nosso amigo, ele traz as informações daquilo que precisa de mudança, daquilo que precisa de um pouco de atenção para você tomar uma atitude, e aí se você escolhe não tomar atitude, vai querer resolver o problema da goteira do teto na hora que cai a telha e que está com tempestade, é muito mais complicado do que ir lá e passar uma massinha enquanto você já sabe que está com a infiltração, né, João? Sim, eu gostaria até de deixar uma dica, Dani, que está quase na hora da gente já finalizar. Para as pessoas que estão aqui agora, tudo é por conexão, sintonia, vibração e energia. Né? É um convite mesmo para dar um check-up na vida e perceber quais as situações de incômodo está acontecendo no dia a dia dela de forma repetitiva, para ela fazer essa reflexão e entender dessa vibração que ela está fazendo consigo mesmo. Como, por exemplo, tá numa relação familiar que a família não escuta. Na relação lá afetiva íntima, o namorado não escuta. Tá numa situação de trabalho, o chefe, os amigos, os companheiros não escutam. Será que você está se escutando? Então, é esse tipo de reflexão que eu gostaria de deixar proposto aqui, porque muitas das vezes a vida vão dar sinais bem sutis para que nós percebamos o que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Então, se nós ainda não estamos percebendo, é começar a observar esses padrões que me causam insatisfação e ver em qual área da minha vida eu estou fazendo isso comigo. Porque muitas das vezes é isso que a vida está querendo te mostrar. E aquelas pessoas que não conseguirem fazer esse movimento sozinhas, estamos aqui, 2 humanoterapeutas, psicanalista espiritualista, facilitadoras do Círculo da Vida. Então, quando a gente não consegue fazer esse movimento sozinho, existem pessoas que podem te dar a mão, te ajudar a passar por essa travessia. Mas tenha coragem de fazer essa mudança. Não fique com medo do novo, porque o novo pode ser o que vai te trazer alívio, que pode ser que vai te trazer a paz, que pode trazer a sua prosperidade e abundância do viver. Né? Essa prosperidade e abundância que não está só relacionada ao dinheiro, ao financeiro, mas ao prazer da vida, a essa prosperidade e abundância da própria essência, do próprio existir. A Bianca já disse aqui, ó, chuvas de fichas. Que ótimo, Bianca, querida. O pessoal, o terapeuta, vai falando mesmo, né? No decorrer, assim, vai caindo várias coisas. E a gente se pega em momentos que a gente está atendendo ou que a gente está passando por terapia. Todo bom terapeuta também faz terapia, que é uma forma de nós conseguirmos aí não fazer todo o tempo essa contra-transferência das nossas dores para quem a gente está assistindo. No momento em que eu olho para a minha dor, que eu sei lidar com ela, eu posso te dar a mão porque eu passei por um caminho que você está querendo passar. Por isso que as pessoas se conectam de acordo com a nossa dor. Não é porque a gente nunca teve. A gente teve, nós nos tratamos, ressignificamos e aí vamos junto. Olha, por aqui esse caminho deu bom. Vamos comigo. Pode ser que o caminho seja o mesmo, mas as estratégias que você vai usar é diferente. Porque nós somos únicos. Mas a vibração, ela é parecida. Né? Vai reverberar em cada um de uma forma, mas é a mesma direção. Por isso que é mais fácil quando a gente tem alguém para nos apoiar, para nos ajudar, pegar na nossa mão e falar, olha, é difícil, mas é possível. Vamos junto que vai dar certo. O terapeuta põe a ponte, mas só você pode atravessar, só você pode passar. Eu tenho as minhas terapeutas, né, Dani? Tenho aí as minhas queridíssimas. Terapeuta precisa fazer terapia. Quanto melhor você está, melhor a sua produção e rendimento. Então, temos aqui vários terapeutas nos assistindo. Dá uma validação aí se vocês também estão em terapia, se vocês percebem essa vibração, que quanto mais você se trata, mais potente ficam os seus atendimentos, porque você está ali olhando para a sua dor e consegue ajudar o outro a ver esses pontos cegos, né? Esses pontos que a pessoa ainda não consegue ir e lidar sozinho. Concorda, Tânia? Concordo perfeitamente. E não só isso, né? O terapeuta, ele tá ali
validando toda essa transformação, né? Porque isso é muito doloroso, às vezes, nesse vucu-vucu que é toda essa mudança. Só a gente sabe o tamanho do dragão que a gente está matando pra gente. Porque, às vezes, para você, a ira não é uma coisa que é tão difícil. Eu, até hoje, tem dia que para não dar um grito, cara, é um negócio, sim, que eu, né? E aí, quando você tem um terapeuta que está ali, como eu já tive em determinados momentos da minha vida com a minha terapeuta, momentos que eu falei, cara, nossa, que bosta, não sei o quê, eu não acredito que eu... Mas espera aí, olha para trás, olha tudo que você conseguiu melhorar até agora. Beleza, ainda não está do jeito que você quer, mas você acha que o que há 5 anos atrás você já estava investida em fazer essa melhora e a sua reação teria sido muito pior. Você não acha? Então, assim, o terapeuta ele também te ajuda a sair da culpa, porque quando você começa a se investir nesse movimento de mudança, a pessoa começa a se culpar muito porque ela ainda está se martirizando, ou ela ainda está sofrendo por causa disso, ou ela ainda, né? E são padrões repetitivos de uma vida inteira. Então você começa a desmantar isso aos poucos, né? E você ter alguém ali testemunhando essa mudança com você é uma coisa que facilita muito, porque a pessoa está ali, não, peraí, lembra? Há 2 anos atrás, quando aconteceu a mesma coisa, e aí você reacionou de uma forma muito pior do que você está fazendo agora, já houve uma melhora, você pode melhorar mais. Aí você fica, pelo menos para mim já aconteceu isso, que eu falei, nossa, ainda bem que eu tenho a minha psicanalista aqui comigo, porque agora eu ia bugar completamente se ela não me faz essa passagem de juntar, de conectar uma coisa com a outra e me mostrar que sim, eu estou fazendo por onde, que às vezes a gente se cobra demais. A gente quer ser uma coisa que às vezes a gente ainda não é, e talvez nunca seja, mas a gente é o que é, e a gente está fazendo por onde, sim. O terapeuta está ali pegando na sua mão e te ajudando, e te mostrando, e te validando muito dessa mudança, que às vezes a gente não consegue validar pra gente. Eu acho isso muito importante, que pelo menos para mim, o que mais valeu até hoje foram certas coisas que eu passei, que eu esqueci que eu passei, que eu esqueci que eu superei. E aí, quando eu me deparei com a situação de novo, que eu dei uma escorregadinha, peraí, mas 2 anos atrás você caiu no chão, rolou, você ralou toda, a pessoa precisou tomar banho de mertiolato, agora você deu uma raladinha no joelho, você tá chateada, né? E aí a gente, né, se cobrando. Então, é isso, né? A mudança é necessária, vai acontecer e no seu tempo, no seu ritmo, cada um como pode, como consegue. E os terapeutas estão aqui para ajudar, sim, de vários aspectos, de várias maneiras, diminuir essa dor, facilitar esse processo que é seu. Essa mudança é sua, é você que vai fazer, mas a gente está aqui pronto para facilitar, para melhorar o caminho para todo mundo, né, Jô? Isso, com certeza. E já começar os agradecimentos dessas pessoas queridíssimas que vêm aqui com a gente toda quinta-feira. Agradecer o carinho de vocês, a participação, as perguntas, comentários, coraçõezinhos. Muito legal tudo isso. E agradecer Obrigada, a Dani também. Vivi, pelo beijo, pelo carinho, né? Todo mundo comentou, eu vi muito coraçãozinho hoje, o pessoal tá super assim. O pessoal tá comentando pouco hoje, mas choveu o coraçãozinho. Já fico feliz, já acho legal. Mas vocês estão todos convidados a comentar também, deixar os comentários lá na live gravada, do que vocês acharam, dos insights que vocês tiveram. É sempre muito gostoso ouvir de vocês e ver, né? Isso tudo é feito para vocês, com muito carinho, com muito amor. A ideia aqui é ajudar todo mundo a se reconectar com a essência e passar pelas transformações necessárias da melhor forma possível. Então, estamos aqui para isso. Sempre com muito gosto, sempre com muito prazer. Semana passada não deu para eu vir, eu tinha um evento que eu precisava ir em São Paulo, que foi muito legal também, mas eu precisei viajar no dia. Mas, se tudo der certo, quinta-feira que vem eu tô aqui sim, no mesmo bate-horário com a Jojo, fazendo o nosso Direto no Ponto, que é uma delícia, adoro, né, Jo? Sim, é legal demais. E vendo, né, que nos momentos que nós vamos trazendo coisas de experiências e vivências. Não foi só o que a gente viu no livro, achou legal e traz. Tem problema? Não, não tem problema. Mas nós estamos dizendo, nós passamos por isso e fizemos essa movimentação. Porque aí também te dá o livre-arbítrio de também dar direcionamentos às suas ações aí no dia a dia, se estiver passando pela mesma situação que nós estamos apresentando. Então, esse nosso bate-papo é para essa expansão de consciência. É para levar um pouquinho aí do nosso abraço, dos nossos estudos, do nosso carinho a cada um de vocês que se conectam com a nossa energia. Então tá, né, Dani? Até quinta. Muito obrigada a todos, uma boa noite, bom fim de semana e nos vemos aí na próxima live.
Um beijo, pessoal. Muito obrigado por tudo e até o próximo Direto no Ponto. Eu e Jojo. Boa noite, gente.